Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Veda aqui do mês de abril, falando ainda sobre mandado de segurança. Obrigado a todo mundo que já mandou dúvidas, elas estão anotadas aqui, vão ser resolvidas ao longo do nosso curso. Não se preocupem, a gente está fazendo um levantamento só para manter a ordem aqui do curso, ok? Mas continue mandando, não tem problema nenhum. A gente já falou nos vídeos anteriores sobre a questão da história do mandado de segurança. Como eu não quero cansá-los muito com história, porque a história não cai na prova, é só uma questão de contextualização, nós vamos direto agora para a Constituição de 88. Então, o que a Constituição de 88 disse sobre mandado de segurança? A Constituição, como já havia acontecido em textos anteriores, transformou o mandado de segurança em uma garantia fundamental, com previsão lá no artigo 5º da Constituição. Então, se você pegar aí o artigo 5º, inciso 69, vai nos dizer: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Desse texto constitucional, a gente já pode extrair algumas características do mandado de segurança. Vou começar pelo final. Primeiro, o mandado de segurança é um remédio que se volta contra a conduta estatal primordialmente. Você vai poder usar o mandado de segurança se o Estado fez alguma coisa errada com você. A questão é primordialmente, porque como a gente vai ver, a jurisprudência ao longo dos anos, e veja que há muitos anos de jurisprudência de mandado de segurança, porque a lei original é da década de 50, a jurisprudência ao longo dos anos foi expandindo esse conceito para entidades privadas que de alguma forma estão desempenhando algum papel derivado do poder público, algum papel derivado do poder público. Então, o mandado de segurança se volta contra o poder público à primeira vista, mas não é o único papel que ele tem. Segunda característica, o mandado de segurança é uma garantia voltada à proteção do chamado direito líquido e certo. O texto constitucional abandonou, então, aquela denominação original que a gente estudou na aula passada de direito certo e incontestável e adotou a característica direito líquido e certo. Ainda falarei desses dois elementos um pouquinho mais adiante, segura esses aí. E por fim, a terceira questão que a gente tira desse texto é não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, o mandado de segurança tem caráter residual em relação ao habeas corpus e em relação ao habeas data. O que significa isso? Significa que dois direitos foram selecionados para não admitir mandado de segurança. O direito à liberdade de locomoção e o direito à confiabilidade e ao acesso às suas informações pessoais. Então, esses dois direitos foram selecionados pela ordem jurídica e aí se disse, não, esses dois têm garantias específicas, são muito parecidas com o mandado de segurança. Lembrem-se que o mandado de segurança foi criado com base na lógica do habeas corpus, né, teoria brasileira do habeas corpus, etc. Então ele funciona mais ou menos da mesma forma que o habeas corpus, mas ele é residual. Se a questão for de liberdade de locomoção ou de acesso e confiabilidade de informações pessoais, que é o caso de habeas data, você não pode usar mandado de segurança. Eu aproveito para abrir um parênteses em relação ao habeas data. O habeas corpus praticamente todo mundo domina, é uma questão voltada à liberdade de locomoção. Lembre-se de que, embora o habeas corpus em regra caiba em matéria penal, ele também cabe em processo civil, por exemplo, questões relacionadas a alimentos que podem gerar prisão, questões variadas que impactem sobre a liberdade de locomoção, mesmo que não sejam propriamente prisão. Um exemplo curioso, aquele caso de aplicação dos poderes do juiz no artigo 139.4, em que uma juíza aqui de São Paulo
cassou a carteira de motorista, o passaporte e os cartões de crédito do executado porque ele não pagava a dívida, essa decisão foi cassada pelo TJ de São Paulo por habeas corpus. O TJ de São Paulo entendeu que, ao cassar o passaporte, a juíza interferia sobre a liberdade de locomoção do executado. Então, a ideia de liberdade de locomoção não é apenas prisão. Qual parêntese que eu queria abrir com o habeas data? Você precisa, em relação ao habeas data, dar uma olhada na Lei 9.507 de 97. Essa é uma lei meio esquecida porque ela é antiguinha, mas ela é importante porque ela regulamenta o habeas data. E ela nos diz, lá no artigo 7º, qual é o objeto do habeas data. O habeas data é concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, e a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre o dado verdadeiro, mas justificável que esteja sob pendência judicial ou amigável. E lá no artigo 1º, parágrafo único, a Lei 9.507 define o que é banco de dados público e diz que o banco de dados é considerado público toda vez que ele tenha informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam privativas de uso da entidade produtora ou depositária da informação. Então, todo banco de dados cujas informações puderem ser transmitidas ao público, a outras pessoas, a terceiros, ainda que não sejam efetivamente públicas, é considerado um banco de dados público. Segundo, você pode ter habeas data para 3 objetivos: conhecer a informação, retificar a informação ou fazer uma anotação de uma explicação sobre essa informação, se houver alguma pendência judicial relacionada a essa informação. Lembre-se, isso só vai valer quando você quiser mexer com uma informação que é sua, uma informação pessoal. Questões relacionadas a informações públicas, a informações de interesse público, são tratadas pela Lei de Transparência da Administração Pública. Tem a ver com direito de petição, não tem a ver com direito de habeas data. Então não confunda isso. O habeas data tem a ver com conhecimento de informações pessoais, não tem a ver com conhecimento de informações da administração. Você quer saber sobre uma licitação, você quer saber sobre um contrato administrativo, não é habeas data, ok? É isso aí, um abraço, até amanhã.